Hoje eu quero falar com vocês sobre um livro que marcou a minha vida e me impactou. Esse livro aqui, Ego Transformado, do Timothy Keller. Um dos melhores livros que eu já li até hoje. Eu já perdi as contas de quantas vezes li esse livro, já mais de 10 vezes eu tenho certeza que já o li. E nesse livro, Timothy Keller mostra para nós que o nosso maior inimigo não é o diabo, o nosso maior inimigo é o nosso ego. É o nosso ego que nos impede de servir a Deus. É o nosso ego que nos impede de ser a pessoa que Deus nos chamou para ser. Você vai perceber que a maioria das coisas que nós fazemos, nós não fazemos por necessidade. Nós fazemos para poder inflar o nosso ego. O nosso ego, em primeiro lugar, ele mostra que tem que ser reconhecido. Nós precisamos reconhecer o nosso ego. E o ego está ligado à autoestima. E aí você pensa assim, então eu tenho que ter a autoestima alta ou eu tenho que ter a autoestima baixa? E ele mostra que nos dois casos é perigoso. Porque existem pessoas que fazem coisas ruins por causa de uma autoestima baixa. Ela pode ofender alguém como um método de defesa, ela pode tentar diminuir outra pessoa porque ela já se sente menor, ela pode tentar inferiorizar alguém. Então veja, a autoestima baixa é que faz com que a pessoa diga aquela frase assim, eu não levo desaforo para casa. Então essa pessoa tem uma autoestima baixa. Por outro lado, ele mostra também que uma autoestima elevada também é perigoso, porque a autoestima elevada conduz à soberba, à altivez, ou seja, o olhar altivo e se sentir melhor do que outras pessoas. O que ele mostra nesse livro é que o nosso ego não pode ser nem exaltado e nem pode ser também inferiorizado. O nosso ego, ele tem que ser tratado, ele tem que ser curado. Como é que você sabe que o seu ego precisa ser curado? Você é aquele tipo de pessoa que o tempo inteiro precisa de ficar se autoafirmando? Como é que você conhece uma pessoa que o ego dela não está bem tratado ainda? Você fala com ela assim, nossa, eu gosto de camiseta preta. Como ela quer se sentir reconhecida, ao invés de ela falar assim, nossa, o preto cai bem em você mesmo. Ou, eu sei uma loja onde vende camisetas pretas bonitas. Não. Se você disser, eu gosto de camiseta preta, a pessoa do ego que não está tratado vai dizer assim, nossa, eu gosto de branca, ou eu gosto de camiseta rosa. Ou seja, ela anula o que você falou sobre si e ela já se sente no direito de falar sobre ela. Porque como o ego dela não está tratada, falar sobre o outro, exaltar o outro, falar sobre os gostos, a vontade do outro, parece que faz com que ela suma. Agora, a pessoa com o ego tratado, ela não fica se comparando. Ele mostra também que o ego, quando não está bem tratado, em todo o tempo vai ficar se comparando com o sentido de se sentir melhor. Ele mostra que, por exemplo, uma pessoa que se acha bonita, ela não fica falando que é bonita só porque se acha bonita. É porque ela se considera mais bonita do que as outras. Imagine que todas as pessoas da Terra tivessem o mesmo padrão de beleza. Alguém poderia se gloriar por ser bonito? Não, todo mundo tem a mesma aparência. Imagine você que uma pessoa que comprou um carro e ele acha que agora o carro dele é o mais bonito, o melhor do que os outros. É por isso que ele se gloria. Porque imagine se todas as pessoas que têm carro tivessem um carro igual dele, não haveria motivos para ele se gloriar. Outro dia eu vi uma entrevista daquele jogador de futebol Ronaldo, né, o fenômeno. Ele disse que andar de Ferrari lá na Europa, em Mônaco, onde ele morava, ele disse que lá não tem graça, porque lá é normal, é comum, Ferrari é um carro comum. Então ele diz que a graça de ter Ferrari era aqui no Brasil. A graça não era em ter a Ferrari, era em ter uma Ferrari onde outras pessoas não têm. Então a alegria e o prazer dele não está em ter aquele carro, está em andar num carro que as outras pessoas não têm condição de ter. Em primeiro lugar, ele mostra que a gente precisa reconhecer o nosso ego. Normalmente você se sente ofendido? O que ele trata é isso, que uma pessoa com o ego bem tratado, curado, ninguém consegue ofender essa pessoa. Você diz assim, tal pessoa me ofendeu. O que ela ofendeu foi o seu ego. Uma pessoa com o ego tratado, ninguém consegue ofender essa pessoa. A gente precisa reconhecer o nosso ego, a gente precisa tratar o nosso ego e a gente precisa matar o nosso ego. Quanto mais o nosso ego tiver mortificado, melhor a nossa vida. E é sobre isso que o livro trata. Ele mostra a cura para isso através do Evangelho. Através de não nos diminuir, mas esquecer de nós mesmos. Ao invés de ficar falando menos de si, porque, como eu acabei de dizer, o ego não tratado
não é que ele fala bem ou mal de si. O centro dele é ele mesmo. Então ele pode, se ele está num ambiente onde ele não pode dizer assim, eu sou o mais bonito, ele vai dizer eu sou o mais feio. O que importa é ele ser o mais. Se ele não puder dizer eu sou o mais rico da turma, ele vai dizer não, eu sou o mais pobre. Se ele não puder dizer que ele é o melhor de todos, ele vai dizer não, eu sou o pior. Porque a intenção dele não é só dizer que é o melhor. A intenção dele é dizer que ele é o mais. Se ele não consegue ser o mais no sentido de melhor, mais bonito, mais rico, ele vai dizer que ele é o mais no sentido contrário, o mais feio, o mais pobre, o mais simples. Uma pessoa com o ego tratado, não é que ele vai ficar falando menos sobre si, ele vai falar menos de si mesmo. Uma pessoa com ego tratado, ele dá oportunidade para o outro falar, ele valoriza o que o outro pensa, ele valoriza o que o outro está sentindo. Ou seja, ele quer deixar as outras pessoas também terem seus espaços, terem seu espaço na sociedade, na roda, na conversa. Nós precisamos ter o nosso ego tratado. Então eu recomendo aí, leia esse livro, Ego Transformado, do Timothy Keller. E ele mostra aqui na conclusão que é através do evangelho que nós vamos remover esse ego, a soberba que está em nós por natureza, e a humildade de Cristo vai entrar em nós. E essa humildade no nosso coração vai fazer não com que a gente fale menos sobre nós, mas nós vamos falar menos de nós mesmos e vamos valorizar os outros, vamos procurar servir os outros, vamos procurar ajudar os outros. Uma pessoa com ego tratado, ninguém consegue te ferir, ninguém consegue te ofender, ninguém consegue te machucar, porque o ego tratado é uma proteção, é uma barreira na nossa vida. Se você gostou desse vídeo, clica aí no curtir e compartilha esse vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas. Tamo junto!